Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro Estude Viva, e tem por título Tua Prosperidade. Tua prosperidade não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa, dos teus bens. Ela se compõe das experiências que ajuntaste de alma transida ante as incompreensões que te cercaram as horas. Forma-se dos conhecimentos nobilitantes que amealhaste pelo estudo perseverante com que te habilitas ao privilégio de minorar a fadiga e o sofrimento dos irmãos que te acompanham à retaguarda sem luz que os norteie. Ergue-se das palavras temperadas de prudência e de amor que as provações atravessadas com paciência te acumularam no escrino da alma, transfigurando-te em socorro aos caídos. Eleva-se dos gestos de compaixão que amontoaste à custa das disciplinas a que te submeteste em favor dos que amas, pelas quais adquiriste o tato capaz de arredar a discórdia do nascedouro. Avoluma-se nas migalhas de tempo que sabes extrair das obrigações retamente cumpridas para que te não falte a oportunidade de trabalhar no amparo aos menos felizes. Tua prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificas a vida, nas demonstrações de altruísmo com que suprimes a crueldade, nos testemunhos de fé renovadora com que levantas os tíbios, ou nos atos de humildade com que desarmas a delinquência. Reparte com o próximo os valores que transportas no espírito. Aquele que verdadeiramente serve distribui sem nunca empobrecer-se. Quem mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus Cristo, cuja riqueza verte infinita dos tesouros do coração. Use e abuse. O uso é o bom senso da vida e o método da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo, abuso é desequilíbrio. O uso exprime a alegria, do abuso nasce a dor. Existe abuso de tempo, conhecimento e emoção, por isso muitas vezes o uso chama-se abstenção. O uso cria a reminiscência confortadora, o abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem o uso adequado, sem o que surge o erro. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do dinheiro. Direito. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói, o abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Gente, duas lições que se completam de maneira maravilhosa. É um livro que a gente começa já a admirar por conta da maneira como o Emmanuel escreve, logo depois o André Luiz vem complementar as lições do Emmanuel. Também, a curiosidade, para quem não percebeu ainda, esse livro foi escrito por dois médiuns, pelo médium Chico Xavier e ao mesmo tempo pelo Valdo Vieira, enquanto eles tiveram aquela parceria dos dois juntos. Vamos para a lição mesmo, né? Tua prosperidade. A gente tem contato com alguns pastores evangélicos que eles falam muito, né? Dependendo da corrente que sigam, porque a gente sabe que hoje o protestantismo tem muitas, diversas vertentes. Hoje quem estuda aí essa parte de teologia divide o cristianismo em católico, romano e ortodoxo, e os protestantes em várias ramificações, desde os tradicionais, os que vieram lá da reforma luterana, anglicano, batista, presbiteriano, metodista. Aí depois tem os pentecostais, os neopentecostais, tem essa classificação entre eles, né, que eles fazem essa divisão, enquadrando cada um segundo a linha, né? Mas a gente sabe que a cada dia aparecem igrejas novas. E algumas igrejas pregam a teoria da prosperidade. Ou pregaram durante algum tempo, algumas estão abandonando, estão transformando a teoria da prosperidade agora em teoria do domínio. Mas quando falava-se prosperidade, a primeira coisa que vinha na cabeça era apenas o lado material. E o Emmanuel começa a dizer para a gente, olha, a tua prosperidade ela não vai aparecer unicamente em face do teu dinheiro, das posses, da casa, dos bens, não. E ele vem trazer para a gente um patrimônio que a gente vai falar assim, é o patrimônio espiritual, conquistas espirituais de cada um. Então ele vem falar para a gente, olha, ela vai se formar das experiências que a gente está ajuntando, junto com as incompreensões que cercam a gente, dos conhecimentos que a gente adquire e que a gente vai usar para minorar a fadiga, o sofrimento dos outros, nas palavras temperadas que a gente vai utilizando o tempo todo para socorrer as pessoas que estão ao nosso redor,
são patrimônios que vão sendo observados pelos espíritos superiores, pelo Pai, por Deus. Eles vão observando com detalhes esses patrimônios que a gente vai conquistando, e isso, na verdade, está sendo a prosperidade, porque a gente vai ter, sim, um duelo aqui na Terra ainda da prosperidade sob o ponto de vista material, e a gente lembra até de músicas famosas, né, que falam, né, de que adianta a pessoa estar subindo, se para subir teve que descer, está com a moral toda enterrada na lama. Então, muitas das vezes, até essa prosperidade material ela está significando decadência moral, decadência espiritual. E nem falar, nas migalhas de tempo que a gente usa para atender as pessoas, a gente também tem prosperidade. Então, ele vem trazer para a gente uma ressignificação da palavra prosperidade, ou talvez uma extensão, porque os espíritos já falaram isso com a gente em outras mensagens. Falaram assim, ó, a prosperidade material ela é muito importante. Por quê? Porque depois da prosperidade material, a gente vai ter uma hora que a gente vai começar a se preocupar com os valores do espírito, a gente vai ter a mesma dedicação que a gente teve para comprar a nossa casa, comprar o carro, para pagar as prestações, a gente vai ter também para poder buscar esses patrimônios espirituais, morais que estão sendo descritos na lição de hoje. Mas, já que a gente falou dessa parte de material e também está fazendo uma análise da prosperidade espiritual, vem agora o André Luiz falar sobre o uso e o abuso, e a gente lembra que até na lei de conservação a gente vai estudar muito isso, o que é necessário, o que é supérfluo, e até os limites onde a coisa deixa de ser uso e passa a ser abuso, e até limites que hoje não estão na lição de hoje, mas fala, por exemplo, né, quando vai falar na lei de destruição, lá no livro dos Espíritos, eu tenho direito ilimitado sobre os animais? Não. Sobre os animais, eu posso tirar a vida do animal quando for para minha segurança, para minha alimentação. Passou disso, é abuso. Então, quando vai falar de uso e abuso, o uso é o bom senso da vida, o método da caridade, e a vida, quando está sem abuso, a gente tem a consciência tranquila. É moderação em tudo. O abuso já é desequilíbrio. Uma letra, uma música, falta de medida só revela o incapaz. O uso exprime a alegria, do abuso nasce a dor. E vem agora uma sequência que é para a gente analisar bem, né, o complemento dessas lições. Ó, existe abuso de tempo, de conhecimento e de emoção também. Por isso, muitas das vezes, o uso vai se chamar apenas abstenção. Deixar de viver aquilo. Aí você está usando, você começou a usar demais, você vai começar a entrar no abuso. Olha que coisa interessante, profunda para a gente analisar. Porque ele vem explicar daqui a pouco por quê. Porque a doença acabou sendo o abuso da saúde. Um amigo meu recentemente fez essa pergunta. Você sabe qual é a diferença do remédio para o veneno? É a dosagem. O remédio pode se tornar o seu veneno. Pois o vício, abuso do hábito. O que a gente está viciado aí agora? Quais são os vícios que são materiais e quais são os vícios morais? Aí depois, supérfluo, abuso do necessário. E o Gandhi, por exemplo, tinha uma frase muito radical que a gente respeita muito e procura analisar por conta do galardão que esse espírito tem e pelo legado que ele deixou para a natureza, para a humanidade, para a natureza também. Ele falava assim, né? O homem que vive do supérfluo está roubando o necessário do outro. Depois fala, egoísmo é o abuso do direito. Eu tenho conhecimento, mas eu estou aqui, ó, através do meu egoísmo, uma frase espetacular que a doutrina espírita trouxe, pelo menos para mim, né, que não existe um vício sequer que não tenha origem no egoísmo. Todo vício. Eu gosto de chocolate. Por ter gostado muito de chocolate, eu quero comprar as melhores marcas de chocolate para mim. Entrou no egoísmo. Todos os vícios que você puder imaginar, eles decorrem do egoísmo. E depois ele fala, todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói, o abuso é a exorbitância que desgasta. A partir do momento que a gente consegue usar sem abusar, não só a gente vai estar com a consciência tranquila, quando a gente vai estar também tendo prosperidade. Prosperidade sim, prosperidade material. Dá o valor para o dinheiro que o dinheiro tem,
mas lembrar que o patrimônio principal nosso está aqui na mente, está aqui no coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.